Jovem Conservador de Direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao episódio 200 do podcast Jovem Conservador de Direita. É um dia de festa e é por isso que estão a ver-nos. Este podcast agora sai em vídeo, não é, doutor? Em todas as plataformas, YouTube, Spotify, está tudo em vídeo, podem ver. E demoramos. E quando dá na rádio, dá em vídeo? Dá em vídeo, sim, mas vídeo imaginado. As Ok. pessoas estão a ouvir no rádio e estão a imaginar na cabeça delas nós a falarmos. Finalmente podem ver o nosso open space. Sobretudo aqui. se estiverem a andar no vosso Tesla, no meio do trânsito, ponham lá no computador ao lado a dar. Sim, tem de ver. Não é ouvir só, as pessoas não percebem bem. Tem de ver mesmo a expressão. A nossa expressão às vezes diz muito mais do que as palavras. Agora, demorámos algum tempo entre o episódio 199 e 200, porque estávamos à procura de uma ocasião especial para celebrar este momento, e essa ocasião foi um momento histórico, uma tentativa de assassinato de um presidente americano. Há quanto tempo é que não existia isso? Desde o Dr. Ronald Reagan. Dr. Ronald Reagan, que foi uma das melhores. Sabe qual foi o motivo? Qual foi? O Dr. John Hinckley Jr., o assassino, o assassino tentado, como é que se diz? Ele não conseguiu. Sim. Ele queria impressionar a doutora Jodie Foster. Ah, era? Mas Era. porquê? Era fã do Taxi Driver? Era. E achou que ela ficaria impressionada com isso. Que é aquela coisa, é mesmo aquilo... Vou chamar a atenção. Sim, há homens, aqueles homens românticos que se Caramba, calhar, podia ter ido buzinar para a porta dela dentro do carro. Podia tirar o Taj Mahal, tirar uma selfie. Yeah. Mas não, olha, vou matar o Dr. Reagan e ela vai querer sair comigo depois disto. Ela deve ter ouvido falar disso. E se calhar só não resultou porque ela é lésbica. Na altura não se sabia, ela entretanto já se assumiu. Ok. E então ela, ok, tentaste, curti a tentativa, mas eu não curto homens. Senão... Ou será que todos os homens, ou se calhar curto homens, mas se calhar todos os homens acham que para me impressionar têm de tentar matar o Dr. Ronald Reagan e isso eu não quero. E portanto prefiro gostar de mulheres. Pois, se calhar ela disse... Tornou-se por causa das tentativas de assassinato ao Sim, Dr. não quero Reagan. que tentem matar mais ninguém. Sim. Os homens, os simples, levam muito a sério estas coisas. Está a ver? Esse é o tipo de homossexualidade que eu aceito. Que é pessoas que passam a ser homossexuais porque se não forem, há pessoas a tentarem matar o Dr. Ronald Reagan. Sim, sobretudo o Dr. Ronald Reagan. Sim. Este aqui, eu não sei se ele estava, o que tentou matar o Dr. Trump, não sei se ele estava, de facto, a impressionar, tipo a doutora Sidney Sweeney ou assim. Ah, se calhar. Mas também não consegue, morreu, entretanto. Ele morreu. Ele morreu porquê? Porque acho que lhe deram um tiro. Vários. Aonde? Lá? Lá. Ah, caramba. Ele deu um tiro e responderam com tiros, portanto... O senhor... Ele, neste momento, ele morreu sem saber se tinha assassinado o Dr. Trump ou não. Ok. O senhor quer meter aquele vídeo desse menino aqui? Sim, A dar? podemos meter o vídeo, sim. I go to Stanford University. I have a 10-inch penis. Está a ver, doutor? É um menino que, para já, é parecido com o doutor. Se ele tivesse, Acha que sim? Se ele tivesse de fato, acho que podia passar perfeitamente por um discípulo do doutor. Ok. O que mostra a falta que o doutor faz nos Estados Unidos, porque ele, se calhar, se o doutor fosse americano... Ele teria- identificava-se fisionomicamente Ele comigo, o teria meu seguido- fenótipo estava lá. teria seguido o seu exemplo, ele teria usado aquela determinação para vencer no mundo empresarial. Sim. Em vez disso, preferiu enverdar pelo mundo do assassinato político. Sobre motivações não se sabe bem. Ele aqui neste vídeo Ele fala do tamanho do seu pénis. fala, e para todas as famílias que estão aqui a ouvir em conjunto, à volta da lareira, este podcast, 10 inches são 10 centímetros, o que já é um pénis gigantesco. Não são 10 centímetros, doutor. Eu sei, eu ok. sei que são mais, mas se 10 centímetros já é gigantesco, portanto imagino que aquilo Vai corresponde. 2 metros. Pois acho que tem dois, é o tamanho da Estátua da Liberdade. Sim, acho que ele... Da ele- tocha da Estátua da Liberdade. A cabecinha a arder mesmo, Sim, sabe? é enorme, é enorme. E eu acho que ele, depois de ter feito este vídeo, a demonstrar que tem um pénis de Godzilla, quis também mostrar que tinha tomates. Pila de Godzilla. Pila de Godzilla. E ele então queria demonstrar que tinha tomates. E um vídeo estava datado e então deve ter sido um amigo que lhe disse: não és homem, não és nada, e dar um tiro ao Dr. Trump. E ele: não tens tomates? E ele: não, quê?
E foi. E os serviços secretos colaboraram, porque viram-no lá durante 5 minutos no telhado com uma arma apontada. E os snipers estavam lá ao lado, não era? E os snipers estavam lá ao lado e disseram, deve ser um dos nossos. É um amigo. É um amigo, não vai tentar matar ninguém. E depois enganaram-se redondamente. Felizmente o Dr. Trump sobreviveu. Dizem que foi... Se ele não virasse a cabeça naquele momento para olhar para um PowerPoint que tinha lá, sim, ele tinha levado com um tiro na cabeça em vez de ter raspado na orelha. Sim. Neste momento... O PowerPoint salva vidas. O PowerPoint salva vidas e neste momento o Dr. Trump estava tipo o Dr. Kennedy. A Dra. Melania neste momento estava a apanhar pedaços da cabeça do Dr. Trump lá no meio dos fãs. A doutora Melania escreveu uma nota muito emotiva a lamentar o sucedido, em que chamou o Dr. Trump, entre outras coisas, um amante da música e das coisas boas da vida. E o Dr. Trump, podemos pôr se calhar aqui o vídeo que ele fez de entrada na Convenção Republicana, que é precisamente o Dr. Trump a mostrar a sua faceta de amante da música. Então aqui vai. É, sem dúvida. O doutor gosta da forma que o Dr. Trump dança? Sim, porque parece quase a automatização de fábricas, sabe? Sim. Parece um robô. Uma fábrica que é de masturbar homens. Sei lá, como é que se faz controle de qualidade de dildos? É assim. É, não é? Eu acho que ele está a masturbar os deuses do sucesso e é por isso que os atentados, que as balas não lhe acertam. Porque não acha que ele está a masturbar a pessoa a quem Santo. Pertence a mão invisível? É isso. É o pênis invisível do mercado? Por isso é que ele tem sucesso nos negócios, por isso é que ele tem sucesso a livrar-se de atentados, é porque está a satisfazê-los sexualmente. Ao som da música YMCA, sim, um hino LGBT que ele apropriou-se agora para um hino de sucesso. É. Porque ele dança bem, é assim, aquela coisa assim. Adorava vê-lo na discoteca. O único vídeo que existe do Dr. Trump na discoteca é com o Dr. Jeffrey Epstein. E deve ser divertido, caramba. Um dos motivos que apontam, não sabe as motivações do assassino, sabe-se que ele está Antes disso, já vamos falar disso. Um tema que para mim é importante, que é que outras músicas é que acha que nós, nos conservadores, podemos apropriar da comunidade LGBT? Toda a discografia da Dra. Chappell Brown, acho que sim. Mas isso é porque eles iam ficar muito irritados, e ela própria. Ok. Mas, se calhar, aquela música do Final Countdown. Essa música é o hino LGBT? É Final Countdown para quê? Para quê? O quê? É Final Countdown para... Não é sobre o programa espacial americano, aquilo? Eu acho, quer dizer, todas as músicas no fundo podem ou ser europeu, LGBT. Que não existe, porque eles são os doutores Europe, não é? É sobre o projeto europeu. É sobre o projeto europeu. A tomada de posse do Dr. Durão Barroso. Não, é sobre o programa espacial europeu. De lançar foguetões da Covilhã. Não, eu achava que era Final Countdown, que era para, 5, 4, 3, 2, 1. Começa a orgia? Sim, acho que era isso. Ok. Por acaso temos de perguntar ao Dr. Diogo Faro que músicas é que ele põe. Sim, a banda sonora dele para as orgias dele. Como é que o senhor acha que funcionam as hierarquias dentro das orgias? Existe o topo dos topos, que é aquele que chega chega e passa à frente toda a gente para escolher a melhor pessoa com quem vai executar a prática do sexo. Sim. Mas deve haver alguém a tapetar os sítios todos. Tem de ser, ou meter jornais. A meter jornais. E areia de gato, areia para gato. Para absorver, os fluidos. Acho que sim, por isso é que o Dr. Diogo Faro saberá melhor. Mas agora é daquela areia aglomerante, sabe? Sim, e raspa muito. Sim, quando há sêmen a cair, aquilo fica uma bola logo automaticamente, é mais fácil de apanhar e pode-se reutilizar essa areia para outras orgias. Acho que é assim que funciona, sim. Depois tem de se pôr lubrificante àqueles tímidos das orgias que vão mascarados. Sim. Que não querem dar a cara, CEOs e assim, e celebridades. Sim. Senão é só, quer ir tudo lá pedir um autógrafo e atrapalham a orgia. Sabe que eu ouvi dizer que um certo e determinado CEO, vamos colocar-lhe o nome fictício de Azevedo, quando participava em orgias, ia com a máscara do seu concorrente, do retalho. Ok. Ou podia ir com uma máscara de jumbo.
Sim, elefante. de elefante. Sim. Ok. Pois, há que ser criativo. Ok. O que é certo é que em todas as orgias está lá o Dr. Marcelo, de fato. Porque ele vai... Onde está muita gente, ele vai. Ai, vai. O doutor não sei Mas, se viu... mas não sei se... É que aí é proibido selfies. O doutor sabe onde é que ele recebeu a notícia do atentado ao Dr. Trump. Onde é que ele estava? Estava a ver Pearl Jam Ele estava no Nós Alive. Eu estava aqui a bar de receber informações, mas vou ver se ali com mais calma consigo compreender o que se passou. Não tem nada a comentar para já? Como? Não tem nada a comentar para já. Para já não, queria ver o que é que se passou. Recebi a comunicação para aí há 12 minutos, vou ver. Então De ele foi ao facto- Rock in Rio e foi ao Nós Alive? Há pessoas, ele vai. Pois é isso. Ele podia não ir. Onde é que está a ir esta gente toda a caminhar? Algés, o que é isso? Ele foi ao Serralves em festa, Ok. foi ao Rock in Rio, foi ao Alive e estava Sim. lá a ver Pearl Jam e pediram-lhe para comentar a tentativa de assassinato do Dr. Trump. Mas estava só a ouvir o Dr. Eddie Vedder por Estava-se trás? a ouvir a Yellow Ledbetter, Ok. que é a música normalmente que eles encerram. Sim. E o Dr. Marcelo, de fato e gravata, porque tem de ser, está ali a representar a instituição Portugal. Sim. E ele não precisava de ir, acho que ninguém dava pela falta dele, mas ele, onde há croquetes, onde há pessoas, eu vou. Mas ele estava no meio do público ou estava na zona VIP? Eu acho que estava no meio do público, Pois. estava a curtir o som. Ok. Muito bem. Volto lá ao senhor do atentado. Que O estava senhor a do dizer. atentado, não se sabe bem as motivações dele, sabe-se que ele está inscrito, estava, ele morreu, portanto acho que a inscrição fica anulada, como... Stanford. não, isso é o que ele diz no vídeo, não é Sim. verdade? Sim. Mas como republicano, como votante do Partido Republicano, aliás, o pai dele era uma figura destacada do Partido Republicano, lá da zona, mas ele fez uma doação a um super PAC progressista. Portanto, não sabe muito bem quais eram as inclinações políticas dele. Eu vou dizer... Pronto, basicamente, eu vou dizer que é de dá esquerda. para culpar o Dr. Biden disto? Dá. Ah, aliás, já vamos às reações, mas ele dos motivos poderá ser que ele era obcecado com o Dr. Jeffrey Epstein e como o Dr. Trump disse que não ia abrir o processo, tornar público o processo, Ah, ok. ele é uma das E era possíveis obcecado motivos. porquê? Gostava de visitar a ilha? Não, era crítico dele. E Crítico de quê? Uma pessoa que tem muitos amigos? uma pessoa que era um bom investidor, uma pessoa de sucesso, cometeu alguns erros, mas já Caramba. faleceu. Pois, está morto, está morto. Está morto. Deixa o homem descansar em paz. Sobre reações, sim, houve pessoas que culparam o Dr. Joe Biden, e bem, porque sempre que uma pessoa critica publicamente o Dr. Trump, está basicamente a dizer, matem este homem. Sim, está a incentivar. Está a incentivar. Está a incentivar o ódio. Se alguém diz aquilo que o Dr. Trump disse foi mentira, aquilo que fez foi errado, há pessoas a dizer alguém tem de fazer alguma coisa sobre isto. E o que o Dr. Biden implicitamente me está a dizer é vamos cortar-lhe a cabeça com uma katana. Tá, e tem de estar calado, não pode criticar. Aliás, ele agora está numa posição mais fácil, porque ele dificilmente vai criticar o Dr. Trump. Por causa, o cérebro dele está ali, é complicado ele dizer coisas. Está carcomido, não está? Portanto, ele diz blá, 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 e uma pessoa, o que é que está a dizer? Depois houve pessoas, como por exemplo o Dr. Pedro Frazão, que disseram que o facto do Dr. Trump ter conseguido sobreviver, ter conseguido afastar aquela bala, não foi o PowerPoint, Sim. não foi o PowerPoint, foi a mão de Deus. A mão de Deus que desviou a bala e mandou a bala diretamente para outro homem que acabou Ou seja, por morrer. foi a mão de Deus, Deus que disse, desviou a bala e disse, está ali um genérico que eu criei, mas devo ter criado 80 cópias, não morre o importante, morre o genérico. Este genérico já posso dispensar. Sim, Não, este é dispensável. Este é dispensável, porque a mão de Deus é assim, a mão de Deus... Deus salvou Ok. o Dr. Trump, mas já sabe que Deus dá e tira. E, portanto, deu a vida ao Dr. Trump, que já a tinha, e retirou a vida a alguém, porque aquela bala também, caramba, foi Deus que a criou. Não Sim. pode ser uma bala perdida. Eu vi um comentário na internet que eu achei piada, que é possível que aquela bala seja a mesma bala que entrava no videoclipe dos Korn Ah, sim. e que anda aí a Freak on circular, Leash? sim, anda a circular desde esse vídeo e acabou Mas por essa ir. bala não é do atentado ao Dr. Kennedy? Sim, A é terceira mesmo bala, não é? Anda aí a passear a bala. Aquela terceira que entrou no ombro, na mão, Sim, e anda a passear. anda a passear, eventualmente.
Ninguém apanha essa bala, Ninguém caramba. apanha. E então a mão de Deus disse assim, ok, este pode morrer, este não. Aliás, a própria mão de Deus, quando há aqueles massacres escolares nos Estados Unidos, também faz esta seleção. Faz. Ele vê, estes aqui não vão produzir, não vão ser produtivos na economia, Sim. é matá-los. É. Portanto, é triste dizer, mas se calhar alguns deles merecem. Porque se Deus escolheu que eles morressem, Nós é porque há algum não motivo. sabemos o que é que aquelas pessoas vão ser. Pois. E agora não vamos saber mesmo. Portanto, se calhar é Deus que está ali a parar as vidas necessárias, é como na faixa de Gaza, também, aí não importa. São pessoas precogs. É. Ok. Por isso, houve estas reações em Portugal. A maior parte das pessoas lamentaram. Não vi ninguém a elogiar o que aconteceu, a não ser o colega do Dr. Jack Black, dos Tenacious D. O doutor viu o que aconteceu. Aquele que é careca. Sim. O que é que ele disse? Ele disse no concerto, era o aniversário dele, cantaram-lhe os parabéns, tinha um bolo à frente, e ele disse para a plateia que desejava que o próximo não falhasse. E o Dr. Jack Black despediu da banda. E bem, Foi justo. o Dr. Jack Black, não há cá brincadeiras, não há cá piadas. Sim. Se nós somos uma banda séria, Sim. não podemos agora fazer comentários sobre Nós situações... estamos no rock and roll de forma séria. Sim, até porque o Dr. Trump, falaram de vários casos, então nós não podemos gozar com a morte dele, esse esquerda a dizer, não podemos brincar com a possível morte dele, quando ele próprio, quando foi o marido da doutora Nancy Pelosi, quando entrou um senhor lá em casa para lhe bater com um martelo, ele gozou com isso. É diferente. É diferente, é completamente diferente, porque são pessoas com responsabilidades diferentes também. Exatamente, o Dr. Trump não se brinca com isso. Não se brinca Certo. com isso, e o Dr. Kyle Gass, dos Tenacious D, ainda bem que foi despedido. Ok. Pior pessoa do mundo. E o Dr. Jack Black mostra que está do lado certo a cancelar os amigos. Mais sobre este tema, doutor, não há muito mais a dizer. Agora está a haver a convenção republicana. O Dr. E ele é Trump, recebido como um ungido. o doutor vê o penso que ele anda na orelha, Parece que fez um piercing. que é um penso que ele só anda com ele de vez em quando. Ok, quando é para jogar golfe ele tira, não é? Porque É, aquilo não... Não, e já apareceram imagens da orelha dele sem penso, não tem nada de mais. Agora não? o penso dá aquele impacto. Ok. Tá? Porque Não, fica-lhe bem. fica bem. Fica-lhe bem. Parece aqueles pensos que o Dr. Ronaldo usava na orelha, quando usava brinco. Sim, Ele entrava sempre com um penso na orelha também. penso de orelha. É, E Avancemos. está a ver a convenção, ele escolheu o vice-presidente dele, um ser humano extraordinário, o Dr. J.D. Vance. que tem um livro editado em Portugal e tem uma série na Netflix, não tem? É um filme. Um filme, tem Os Lamentos de uma América em Ruínas. É um livro excelente. Aconselho vivamente. É um livro espetacular. Eu li, obviamente, e é um livro em que ele Eu não. diz a culpa dos pobres serem pobres É dos pobres. porque falta-lhes, não tem aquela força de Não vontade. tem drive. Não tem drive. E é a mensagem que está subentendida, porque ele, apesar de ter sido pobre, conseguiu ir estudar para uma boa universidade e agora é vice-presidente. Se ele consegue, todas as pessoas conseguem. Com força de vontade, sim. Muito bem. E é um homem extraordinário que começou, há uns anos, ele chamou Hitler ao Dr. Trump. Comparou com o Hitler. Ele era um Mas lá opositor está. do Dr. Trump. Sabe que o Dr. Trump tem uma qualidade muito grande, que é ele quando vê alguém, quando vê pessoas a bajularem-no, ele depois vai escolhê-las para o seu gabinete quando for presidente. Mas, quando está na corrida, ele gosta de... A melhor forma de humilhação é contratar as pessoas que mais o criticaram. Que, se ele os meter do lado deles, calou um crítico. E acho que isso é ótimo, por exemplo, trabalhar numa empresa, todos aqueles cardalhos, sociólogos, que passa o pleonasmo, que começam a criticar, eu pingo doce isto, depois estão lá todos a trabalhar na caixa. Pois, mas sim, esses sim, mas neste caso é um caso diferente. É que ele criticava e o Dr. Trump não gosta de si. Sim. E ele percebeu que para ter sucesso tinha de deixar de criticar e mostra que se E uma bem. pessoa estiver aberta a mudar de opinião para a opinião certa, pode Sim. ter sucesso. E é uma lição que podemos retirar da vida do Dr. J.D. Vance, que é essa, que é se uma pessoa... Ele nunca chegaria a vice-presidente se mantivesse as mesmas opiniões. Exatamente. E, portanto, mudando de opiniões, pode chegar ao posto que... É um bocadinho como a fotografia que uma pessoa escolhe no currículo. Se uma pessoa quer ir trabalhar para uma agência imobiliária e está de calções e chinelos, não vai lá. Pois. Ou melhor, se calhar vai porque eles aceitam tudo. Sim. Mas se for numa trabalhar empresa à a sério... comissão- Sim, se for numa Se empresa eu a para ir sério... tocar a campainhas a perguntar às pessoas que querem vender a casa, qualquer um serve. Certo. Sim. Agora, se for para trabalhar numa empresa a sério, como a Deloitte, ou a McKinsey, ou pronto, o KPMG, aí sim, convém estar de fato já na fotografia, mesmo que não goste de andar de fato. É contra,
mas sabe que se quer chegar a esse cargo de topo, tem de já estar de fato na foto. Sim, e o Dr. J.D. Vance, ele também, é preciso dizer, quando ele criticou o Dr. Trump, ele se calhar achava que o Dr. Trump não ia longe. E então criticou porque, ok, é para aqui que o vento sopra. Ele percebeu que estava errado, mudou de opinião. E bem. Importante ter então, essa... o Dr. Cabeça de Geleia não fez isso? Também. Aliás, ele faz isso dia sim, dia não, caramba. O Dr. Cabeça de Geleia andava a dizer é preciso ter pena dos refugiados e não sei o quê. E agora... A minha tese de doutoramento tive 19, porque naquela universidade dava 19 ser a favor dos refugiados ter uma posição de tolerância. Para votos, dá muito mais uma posição de intolerância. Qual é que é a dúvida aqui? É ter visão. Visão. É saber pensar nas coisas. Tá? Tá. Então vamos avançar. Próximo tema. Doutor, que coisas devemos evitar? Devemos evitar criticar a posição do Chega em relação aos desempregados nos Açores. Espera aí, doutor. Faça Só uma pausa para pôr a música a passar. Eu esqueci-me de pôr a música das coisas que devemos evitar. Coisas que devemos evitar. Ok, tá? De lá, tá? Ok. Agora já disse. Então, o Chega nos Açores fez uma proposta para que os desempregados passarem para o fim da fila no acesso a creches. Gratuitas. Certo. Porquê? Porque se estão desempregados e estão em casa... Mas o Chega propôs e o PSD aprovou. Sim. E a Iniciativa Liberal absteve-se. E bem... Os melhores partidos. Sim. Portanto, hoje em dia, um desempregado não precisa de creche para nada. Já que ele está em casa, já que vai tomar pequeno almoço ao café, leva ao filho o bebê. Claro. Eles gostam metem os filhos na creche, ala para o café, ali a comer croissants e torradas e tostas mistas e um queque e às vezes um bolo de arroz. Já os vi a comer um eclair e está tudo ok. Eu acho que podíamos lutar por haver lugares na creche para todos os bebés. Mas isto não. Os lugares são limitados, temos de dar prioridade aos portugueses de bem. Aos que trabalham. E se os bebés querem ir para a creche, eles que peçam aos pais, que digam aos pais, como é que é? Sim. E trabalhar, que é bonito, não? Sim. É que estou eu aqui em casa a olhar para as posições do Dr. Hernani Carvalho e quando podia estar a aprender a meter sólidos em sítios. Eu quero entrar numa boa universidade, pai. Mas é trabalhar que eu quero ir para a creche para fazer networking. Mas isto pode ser uma medida interessante e eu acho que é uma boa medida. Que é, imagina o que é os pais terem de levar os filhos para o café. De repente, em vez de estarem ali a ler o Jornal Notícias inteiro, princípio ao fim, saltam, como é óbvio, os classificados, não é? Isso não interessa a ninguém. Não. E então, estão ali a ler o jornal de início ao fim, mas de repente se tiverem ali uma criança, começa toda a gente a olhar-lhes de lado, e se calhar eles vão ser aqueles bebés que vão instigar uma vontade de ir procurar trabalho porque não querem ter de ficar com o bebé em casa. Sim, é uma medida excelente do ponto de vista económico, dá um incentivo aos pais desempregados que arranjem emprego para não terem de aturar os filhos, dá um incentivo aos bebés para chegarem a cabeça aos pais, para eles fazerem alguma coisa da vida deles, e recompensa as pessoas que trabalham. Sim. Há pessoas, eu sei, que vão ter aquela coisa de criticar que... Então, as pessoas já estão desempregadas, coitadas, estão a tratar as creches como se fosse uma coisa desnecessária. Ou estão a castigar os bebés por causa da falta de atividade dos pais? Sim. E a resposta é sim. Ponto 1, as creches não servem para nada. Não. Uma criança até aos 10 anos não serve praticamente para nada. Ainda por cima nos Açores. O que é aquela... Agora até aos 16, que é só quando pode começar legalmente a trabalhar. Mas antigamente era até aos 10. Não servia para nada. Eles até aos 10 já podem investir em imobiliário, se quiserem. Depende. Com assinatura da sim, carreira se já de educação? Sim, se tiverem aplicações, já tiverem telemóveis, sim. E já podem ir fazer prospecção de mercado, andar pelas ruas Isso a ver podem. os imóveis. Isso podem fazer. Sim, podem vender rifas nos escoteiros, calendários. Sim, e rifas e dizer assim, isto é para financiar o nosso acampamento, mas mete ao bolso e vai investir noutras coisas. Claro. Podem fazer apostas desportivas. Sim, se virem os vídeos do Dr. Window. Sim, podem investir em cripto. Portanto, há muita coisa que as crianças podem fazer até aos 10 anos para serem úteis. Tanta coisa. Podem ir trabalhar para a mina. E sobretudo as crianças têm de pensar que se começam a poupar desde o início de vida a sua mesada e a investir ali aqueles 10 euros semana sempre nos ativos certos, têm de investir, que eu finalmente li aquele livro, O Pai Rico, Pai Pobre, eu não precisava.
Ainda estou para preparar o meu audiobook desse livro. E há crianças que não sabem, e isto devia ser ensinado na escola, o livro de matemática devia ser substituído pelo pai rico, pai pobre, que se investirem em imóveis, com a mesada, em imóveis baixos, e venderem aquilo em alta, têm lucro e começam a gerar. Sim. Só tem de fazer essa coisa super fácil, que é investir em imóveis baixos e vender alto. Porque há sempre oportunidades. Há sempre oportunidades. E muita gente não sabe isto. O que as pessoas têm é preguiça de procurar. Muita gente não sabe isto. Não. Que é, ter mais dinheiro é melhor do que ter menos dinheiro. Isto é uma coisa que só os ricos é que sabem. E é um segredo, olha, este é gratuito. Ok? Ter mais dinheiro, melhor do que ter menos dinheiro. Ficam a saber que podcast Literacia Financeira, tudo aquilo que precisam de saber. Isso e entrar em empresas de marketing multinível para aprender competências de vendas e saber lidar com o fracasso. Também é importante isso. Sim. Sobre a creche, acho que está tudo dito. Os bebés querem ir para o bem bom, querem fazer networking. Aliás, para os outros bebés estarem na creche a fazer networking com filhos desempregados é uma perda de tempo. Sim. Eles estão lá a brincar com cubos ao pé de uma criança que em princípio não vai a lado nenhum, não vai herdar nada. Ele está a perder tempo quando podia estar a fazer amigos com bebés que são filhos de pais de sucesso. É verdade. Isto creches públicas, não é? Doutor, também saiu uma notícia a propósito disto privado versus público, daquela ideia, daquela notícia de que os colégios privados dão muito melhores notas do que as escolas públicas, passam todos. Qual é que é a dúvida aqui? E primeiro, porque é que isso é notícia ainda? Não, é notícia porque há aqueles ressabiados de esquerda dizem os ricos compram as notas e não sei o quê. Como se isso fosse um problema. Pois, e bem. Quer dizer, vão estar a estudar, a perder tempo a estudar quando podem estar a investir? Assim, as notas são compradas e eles podem gastar o tempo Não têm de noutras se preocupar com coisas supérfluas como o que se aprende na escola, porque já têm garantido que vão passar, para depois irem para os sítios certos e têm mais disponibilidade de tempo, em vez de estarem a estudar e a perder tempo a saber físico-química, história, filosofia. Que nem os nerds. Sim, mesmo para poderem falar na internet, dizerem coisas, ou participarem no Joker e saberem as respostas todas. Eu sei esta resposta. Sim. É assim que falam todos os nerds. Que estudam na escola, Sim. querem mesmo aprender as coisas que estão lá. Certo. E, portanto, ficam com mais tempo livre para ir passear para a empresa do pai, para conhecer, cumprimentar as pessoas como passou bem. Ir a seminários, aprender a falar em público. Coisas importantíssimas. Infelizmente a escola não ensina nada de literacia financeira. A escola não ensina soft skills. Não. E eles têm têm a nota garantida às coisas que não servem para nada. Matemática, fisicoquímica, história, português, filosofia. Não serve para nada. Zero. Por exemplo, filosofia. Porquê é que não substituem filosofia por uma cadeira de como ganhar discussões na internet? Podia ser. Porque estão lá a dizer que usar falácias é mau, em vez de ter, vamos ensinar a usar as melhores falácias para eu derrotar todos os meus adversários. Vamos aprender a oratória do Dr. Aristóteles. Sim, no tempo do século IV a.C. havia Facebook. É que temos de aprender, por exemplo, com os melhores oradores do século XXI, por exemplo, a doutora Rita Matias. O Dr. Nuno Melo. Mas mais a doutora Rita Matias, que é mais modernaça. É que ela tem os toques dela a falar com música épica por trás e depois não mostra a resposta dos outros. A destruir. E está feito. E basta isso porque é mais... A melhor forma de vencer um debate é muitas vezes a outra pessoa não estar presente. E a internet permitiu isso. Por exemplo, eu falo com música épica por trás. E porque estas casas de banho mistas... Sim, o senhor está-me a criticar. E olha isto. Pão! E onde é que está o senhor? Nem está. Está a música épica, estão as pessoas a ver, a deixar like. Sim, senhor, está aqui uma pessoa com muito futuro na política. Ele dizer, então vocês estão a destruir a civilização ocidental. É por causa destas coisas que eu acho que as crianças não devem ir à escola, devem ir à catequese. E a música épica por trás e o adversário caladinho, não diz nada. Porquê? Porque não mostrou essa parte. Está É destruído. este tipo de coisas que é importante. A gestão de redes sociais, como ganhar debates na internet, literacia financeira e a não a perder tempo com coisas que não servem para nada. Matemática. Sim. Ok, já sabemos, os números. Mas há coisas daquelas que podem parecer supérfluas, mas depois servem para ganhar, por exemplo, substituir história por genealogia familiar. Por exemplo, saber, sim. Saber de onde é que nós vimos. Saber, se esta pessoa se chama Teles de Menezes, há aqui coisas no passado. Sim, há aqui coisas. Sim, portaram-se mal e foram castigados por isso. Mas E não deviam. Não deviam. Mas é um nome sonante. Lá isso é.
Portanto, é importante ter estas noções. Eu Ok. dizer, por exemplo, Silva, não vale a pena, Não, em princípio. Há Silvas Conhece? importantes, Dr. Cavaco Silva. é o único. É o único. É o único Silva em Portugal que fez alguma coisa importante. Sim. E o Dr. Bernardo Silva. pronto. Saber distinguir os melos com um L e os melos com dois sim, L's. sim, que às sim. vezes uma pessoa induz Sim, em sim, erro. aqueles Tá- melos de contrafação, Sim. só têm um L, e os de marca, que são com dois L's e têm o R, Por acaso, de registado. o Dr. Nuno Melo Mas devia devia tratar ser, disso. devia Ele devia tratar disso. disso. Devia meter um R de É. registado, Melo Sim. com dois L's. Doutor, música. Recomendação cultural. Outra coisa. Tem Foi alguma- demasiado, foi demasiado. Muito tempo. Foi. Diga. Temos de calibrar isto. Doutor, tem alguma recomendação cultural para esta semana? O senhor sabe o que é que eu penso acerca de férias? Pensa mal. Pronto. No entanto, eu vou abrir uma exceção e vou falar bem de um tipo de férias. Sério? É. Das pessoas, o quê? As pessoas deixarem de trabalhar para... Porque eu sinto que fazendo estas férias vêm revigoradas para a grande produtividade. Ou seja, em férias normais as pessoas voltam ao trabalho a dizer aí quem me dera estar sempre de férias. Precisava de mais um mês. É, É aquelas coisas. Precisava de mais um mês. e estas férias as pessoas vêm mais produtivas. Muito mais. Que é um seminário de pai rico, pai pobre. Não. Então é o quê? Seminário Pai Rico, Pai Pobre, uma pessoa pode ir depois do dia de trabalho. Sim. É um retiro para reencontrar a sua masculinidade. Vamos então, o doutor quer que lhe mostre as imagens que o doutor me mandou? Vamos. E ponha aqui a correr. Vou pôr a correr para as Enquanto pessoas as verem pessoas também, estão a ver. para saberem o que é que o doutor está a falar. Sim. E no fundo o que eu estou a dizer é... São férias onde só vão homens. Sim, sim, férias de pessoas que têm de sucesso e precisam de se encontrar. É isso, não é, É doutor? isso. Ande lá. Ponha aqui o vídeo. Para as Deixe- pessoas verem. Eu tenho recebido... Ah, está aqui. Ok. Para do início. Que bonito, doutor. Vá descrevendo o que está a ver. Eu estou a ver Porque há homens- pessoas que só estão a ouvir. Mas também é Ai, uma o que razão- ele chora, doutor. Parece que lhe roubaram o comando da televisão. Então- Parece que perdeu a Sport TV. Em primeiro, nós estamos a ver aqui uma espécie de Oh, doutor, aquário de homens, aonde estão homens ao colo de outros homens, estão abraçados. Oh, doutor. Espero, que isto vai acabar em grande. E no fim, vê-se uma imagem muito bonita de um homem de tanga deitado sobre um mar de homens. É isto. Oh, doutor, isto é que quando o doutor fala da área de serviço da Casa de Banho da Repsol de Mangualde, é isto que eu penso. E estamos a falar de umas férias que são baratas. Fica cerca de 10 mil dólares por homem. Só? Só. Está a ver? Uma pechincha. Doutor, mas acha bem um homem a chorar numa piscina? Está num Ou safe lago, space. Está num safe space. agarrado a outros homens? No fundo, ele para reencontrar a sua masculinidade tem de deixar de ser homem, permitindo ser outra coisa junto de outros homens. Oh, doutor, eu vi ali senhores a chorar, parecia que tinham riscado o Lamborghini. Que eles estavam... Mas no fundo há um espaço onde eles podem, no fundo, existe uma espécie de sifão das emoções, que é estes tanques de masculinidade. Quando eles terminam esta semana, choram, gritam uns com os outros, abraçam-se, tomam banhos todos nus, tudo junto, tudo a lavar-se uns aos outros. Quando regressam, tapa outra vez o sifão e volta a acumular, a reprimir emoções e neste caso a soltar a sua verdadeira masculinidade. Não é demasiado... Eles vêm autênticos vikings. Mas é muitos sentimentos, doutor. Depois, Mas imagina- é só ali. É só ali. Depois este senhor que está ali a chorar desalmadamente, parece que a amante dele lhe fez ultimato para ele se divorciar da esposa. Sim. Está ali a chorar. Ele depois não chega à empresa dele, depois também não se pode emocionar quando vai a despedir alguém, por exemplo. Não, porque estes retiros acabam com cada um deles a darem uma chapada uns aos outros. Uma chapada de quê? De pénis? Sim. Isto parece natação sincronizada para homens de sucesso. E é. Eles estão, no final, estão a Sabe que fazer caminha de homem a outro, não A é? natação sincronizada é um desporto muito desigual porque não há competição masculina. Pois. E, portanto, é aqui que os homens recuperam a sua masculinidade quando podem também fazer natação sincronizada. Chorar. Neste caso é um boiar sincronizado.
Sim, doutor, eu agora gostava de participar num coisa destes. Está a ver? Porque nós sabemos a parte deles a chorar na piscina. O que é que terá acontecido antes para eles ficarem naquele ponto? Se calhar devem ter tomado ayahuasca, devem ter feito aquelas coisas que o Dr. Joe Rogan manda. Acho que não. Acho que foi um ano inteiro a ser-lhes exigido relatórios para ontem. Foi. Eles chegam lá, sim. De repente deitam-se numa piscina com homens desnudados. Sim. Muitos deles perderam metade do couro cabeludo no ano de trabalho. Quem não tem só stress. Mas quem não tem dinheiro para pagar estes seminários é um falhado. Mas há uma alternativa para eles. Qual é? Que é podem ir para uma praia normal e abraçarem São Senhor, que esteja a tomar banho. Sim, sobretudo aquele senhor que não vai à água. Sim. E fica só de mãos atrás das costas ao pé do mar. Sim, vira-se para ele, a ver senhoras a correr. Abraça-se a ele, é minha mãe. Eu não sei o que é que ele está a chorar. Riscaram-lhe o Lamborghini, não sei. Não sei. O que é que leva um homem de sucesso? O que é que faz Tanta o doutor coisa. chorar? O que é que dizem os seus olhos? Sei lá, eleições de um governo socialista. Isso faz-me chorar. Sei lá, o Orçamento de Estado vir aprovado com uma parcela maior para a educação, para a escola pública. Isso é algo que me faz chorar. As princesas do Frozen serem empoderadas. Por exemplo. E o príncipe ser mau. Por exemplo. Essas coisas. Sim, por exemplo, o Inside Out... Tratarem o Dr. Homelander como vilão. Por exemplo, um homem injustiçado, um homem de sucesso, super poderoso e anda ali a... Que tem de ter... Lá está... Fazia-lhe bem ir a um destes retiros de masculinidade. Ele anda a mamar diretamente de senhoras. Uhum. Portanto, sim, acho que é aquilo que me dava a fazer lembrar, alguns deles eram carecas, pareciam bebés, parecia que tinham voltado ao útero da mãe, não era? E estava ali quer dizer, o bebé não chora no útero, é só quando sai. Sim. Mas eles parecia que estavam a regressar a esse momento de... Sim, o Dr. Jordan Peterson chora muito. No fundo, eles estão a chorar porque é o seu renascimento. Enquanto homens adultos que acabaram de passar pelo colo do útero da sua mãe e é o seu primeiro choro. Olha, tenho de ir a um retiro destes com o Dr. Gonçalo da Câmara Pereira. Ele chorava, as pessoas não lhe ligarem. Tem de lhe ligar para perguntar se ele quer ir para um retiro de masculinidade. Aliás, houve agora uma assembleia em Lisboa em que ele foi discursar e disse que não lhe andam a ligar, ninguém da Câmara de Lisboa lhe liga, e ele diz que quem ama cuida. Ele não está a ser cuidado. Ele, se calhar, devia ir com o Dr. Hugo Soares para um lago destes, chorarem os dois abraçados um ao outro. Mas, de fato, vestido. Aqui não é de tanga. Não, para sentirem pele com pele. Não. Também há limites. Pois. Eu ia de fato. Sim, os fadistas não participam nisto. Não. Aliás, um fadista, o fado dele não é assim muito melancólico, pois não, é um fado assim mais alegre, mais, não é? Os touros no campo e as galinhas. Sim, eu acho que o retiro de masculinidade era ele fazer parte de um grupo de forcados, descer do cavalo e fazer parte de um grupo de forcados, ser o gajo da frente. E o touro ser outro homem também. E sim, o Dr. Hugo Soares a fazer uma investida. Mas o Dr. Hugo Soares barrar-se de óleo e tentar passar por outros forcados, assim a escorregar. É difícil fazer uma pega a um homem nu todo oleado, não é? Todo cheio de óleo Johnson. Já o que é pegar num desses? O Dr. Hugo Soares ir à Corporação de Hemostética, fazer a depilação total do corpo. A seguir untar-se com óleo e sebo, banha de porco e eles tentarem agarrá-lo. Tentarem fazer-lhe uma pega. Parece aqueles homens a apanhar trutas no rio, não é? Eles a fazerem-lhe uma pega. Pronto, e depois terminam todos a chorar. Isso é que é por que não? Boa recomendação, doutor. Boa recomendação. Este é o episódio 200. É dia de festa. É dia de festa. Antes de terminarmos este episódio hoje vai terminar com hashtag, e vai ser uma hashtag que comemora todos os outros 199 episódios. Okay. Vá-se preparando, mas vou adiantar aqui uma coisa. Este episódio pode não acabar aqui, porque a partir de agora os episódios do podcast vão ter um segmento extra apenas para as pessoas que se inscrevem no meu Patreon. Como é que é o meu Patreon? JC Direita, está a passar aqui mais ou menos, patreon.com/JC Direita, e vai ter um segmento exclusivo para as pessoas que ajudam e contribuem para este projeto do doutor. E o segmento exclusivo vai ter como título Avaliação de Desempenho, em que todas as semanas ou eu ou o meu estagiário vamos apresentar uma coisa ou outra e nós temos de fazer uma avaliação dessa coisa, ou pessoa, ou serviço, ou pronto, o que quer que seja. Vamos avaliar coisas. E às vezes são coisas importantes e coisas secretas, daí também
não podemos partilhar qualquer coisa com o público. Portanto, patreon.com/jcdireita e terão acesso, por 2€ mês, terão acesso a um conteúdo exclusivo e outros conteúdos que o doutor vai lá publicando. Portanto, hashtag best podcast in the world that everyone likes because it enters the brain of the people and it substitutes their thoughts and they don't have to think about their opinions because doctor, they put just their thoughts in their head as if it's semen to make their ideas grow and open their consciousness as if they are dolphins swimming free in the ocean and seagulls in the sky just looking at everything and thinking, wow, everything's so great, everything's so big, everything's so exceptional. Even Dr. Nuno Melo's hair, because he's beautiful, he's a great guy, and just this is a podcast that makes you think that the music of your life is the one that you need to dance to the music and feel the feelings, because the feelings are the thing that your heart pours out to the hearts of everyone, and it brings connectedness to everyone, and everyone feels peace inside themselves to feel free like the bird and the DJs and dance music. Welcome to Ibiza. Peace forever. Listen to the podcast, subscribe Patreon, everyone is all right, because the wood of the monkey is the biggest wood in the world, because the monkey goes on trees and he cuts them and they fall and he dances to everything, because the monkey is a great guy. Even though he's a monkey, he doesn't think like yourselves, he doesn't listen to podcasts, but he's great. He's the great monkey, greatest monkey in the world. And rest in peace, Dr. Donald Trump. He didn't die, but he could have died. But he's the best hero of everyone, because he almost died, and everyone is going to vote for him because he's a great guy and he survived the shot of the 10-inch dick fellow with glasses that looks like the doctor. Doutor, foi um grande hashtag. 199 episódios que eu tive de cobrir com filosofia. Pronto. Portanto, pessoal, até à próxima. Agora, podcast em vídeo e com segmento extra, entra a música. Jovem Conservador de Direita. Podcast.